Oi, sejam bem-vindos ao canal Poesia que Edifica. Hoje, no palco do Café com Arte. Mais uma vez, a gente aqui tendo o privilégio e a alegria de ter uma querida amiga. A gente vai fazer aqui um pouco, apresentar um pouquinho, né, do que a Marília Kinderé representa, né? Porque é mil facetas. Vamos lá. A nossa querida amiga, ela é fisioterapeuta graduada pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, especialista em saúde do idoso, pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, mestre em ciência do desporto, com ênfase em avaliação e prescrição da atividade física pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da UTAD, Portugal. Não sei se eu falei para vocês certo, mas... É isso. Com revalidação no Brasil pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos na fotografia básica, ministrada pelo professor Wilson Martins, docente da Universidade de Fortaleza, a Unifor, que, aliás, é um expert em fotografia, né? Isso. Isso aí a gente já, né? E em julho, agosto do mesmo ano, em 2018, participou de uma expedição fotográfica a Cuba, organizada pelo fotógrafo Celso de Oliveira. Na viagem, conheceu, por meio do mestre Celso e dos colegas fotógrafos que participaram da expedição, os gêneros fotografia de rua e documental. Desde então, tem participado de cursos e oficinas do Museu da Fotografia na Escola Porto de Iracema das Artes, aqui em Fortaleza. Em agosto de 2019, foi convidada pelo Hospital Universitário Walter Cantídio para realizar sua primeira exposição fotográfica, cujo tema foi Todas as vidas importam, todas as vidas ensinam, em comemoração aos 60 anos de existência do Hospital Universitário. Atualmente, em meio à pandemia do novo coronavírus, está construindo um trabalho documental intitulado Linha de Frente, o cotidiano, em imagens dos profissionais da saúde no combate à pandemia da Covid-19. E em 2019 publicou o livro Em Busca do Campo de Estrelas, juntamente com Marlene e Arteiro Ávila, sobre sua peregrinação no caminho de Santiago de Compostela, rota milenar no norte da Espanha. E esse ano passado também, não é? Veio aqui lançar o livro, não é? Isso. No Café com Arte, dia 26 de outubro. A gente teve o privilégio de ter a Marília aqui lançando o seu livro aqui no Café com Arte, que foi assim uma experiência, uma noite memorável. Ah, nossa, para nós também, viu, Gláucia? Olha, primeiro boa noite a Gláucia, boa noite a todos que nos assistem pelo canal Poesia que Edifica, né, do Café com Arte. E dizer que é uma satisfação também estar aqui, né, a convite de uma grande amiga. É sempre um prazer tê-la conosco. E assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, né, nessa caminhada, já que a gente está falando do lançamento do livro. Claro. Fala um pouco sobre a sua experiência nesse caminho. Pronto. Né? O Caminho de Santiago de Compostela, como a Gláucia falou, é uma rota milenar de peregrinação no norte da Espanha, né? Na verdade, existem várias rotas que levam a Santiago de Compostela, né, Gláucia? A rota que nós fizemos é o caminho francês, que é a rota mais tradicional, né? É percorrida por grandes personagens da história, é o Cid, São Francisco de Assis, né? Os reis da Espanha, Fernando e Isabel, né? Então é uma rota bem conhecida, né? De peregrinação. Nós fizemos essa rota
Na verdade, são 800 quilômetros que separam uma cidadezinha francesa aos pés daquela cadeia de montanhas, né, dos Pirineus, até Santiago de Compostela. São 800 quilômetros, né? E nós fizemos desses 800, 440 quilômetros. Mas é bastante longo, né, gente? 400 quilômetros é chão. Isso. Então, nós iniciamos nossa peregrinação nessa cidadezinha francesa, né? Percorremos os 100 primeiros quilômetros do caminho, fizemos uma parada de 2 dias, nós paramos numa cidade, na cidade de Burgos, fizemos uma parada em Burgos, depois fizemos uma parada em León, né? E de León nós demos continuidade à peregrinação, né? Até a cidade de Santiago de Compostela, né? Então, o caminho, o livro, na verdade, ele foi escrito por mim, pelo Arteiro e pela Marlene Ávila, como a Gláucia falou, mas fizeram a viagem 10 peregrinos, né? Mas nós 3 fomos os que mais se animaram para construir e contar a nossa história, né? Muito interessante. Todas as fotografias do livro foram feitas pela Marília, não é? E assim, e são lindas. E é porque você ainda não tinha ainda os cursos que você e as especializações que você já teve, foi fazer depois. Olha que Isso. fantástico. Não dá pra vocês verem direito, mas assim, cada momento desse livro nos faz dar vontade de fazer essa caminhada também, né? Assim. Sempre que as pessoas leem o livro, elas dão esse feedback, viu, Gláucia? É incrível. Que sentem muita vontade de fazer o caminho, né? Após ler. Mas o livro, na verdade, ele fala, o primeiro capítulo, ele conta toda a trajetória, né? Todas as etapas que nós percorremos até chegar em Santiago de Compostela, né? E os demais capítulos, eles vão falar sobre... São histórias, né? Não é uma narrativa linear, sequencial, né? Na verdade, são uma série de histórias, de momentos que nós vivenciamos, né? Ao longo dessa jornada, digamos assim, né? Achei muito interessante, no Vale do Erro, né? Uma parte aqui que você fez questão de colocar um pequeno poema da Clarice Lispector, tinha que ser, não é? É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar. Mesmo que achar-me seja, de novo, a mentira de que vivo. Isso. Diz aí por que te inspirou colocar esse poema aqui no Vale do Erro? Por que essa questão? A Clarice, ela diz que perder-se também é caminho, né? Aí eu usei nesse texto essa metáfora da Clarice, mas para falar do nosso descaminho, digamos assim, né? Porque no Vale do Erro, ele conta como nós nos perdemos no caminho de Santiago em um determinado momento, né? Eu e uma outra colega peregrina, nós ficamos para trás do grupo, né? Porque o grupo ele não andava coeso sempre, não. Porque tinham aquelas pessoas que tinham um preparo físico maior, iam lá na frente, né? Tinham aqueles, né, que eram razoáveis, e tinham outros que ficavam lá para trás. Eu era uma das que ficavam para trás, apesar da pouca idade, né? Porque no grupo tinham pessoas de 65 anos, né? E a Marlene, inclusive, a Marlene e o Arteiro, são sexagenários. Sério? E eles foram grandes inspirações, né? No caminho, mas eu era uma das que ficava lá para trás. Mas eu acho assim, sempre tem que ter uma preparação, né, para essa caminhada, porque é exaustiva fisicamente. Nossa, né? Muito. Nós passamos um ano treinando para o caminho. Nós fazíamos, durante alguns fins de semana, nós vínhamos aqui para a Serra de Maraguape, né? Nós subíamos a serra, eram 12, 13 quilômetros de caminhada, né? Ida e volta, subida e descida da serra. E nós fizemos também um condicionamento físico com uma colega, personal trainer, a Magna Leilani, na Praia de Iracema, no aterro da Praia de Iracema, né? Para fazer o condicionamento.
Mas é isso, e no Vale do Erro, eu e Derlange, as que ficaram para trás, se perderam, né? Nossa! Nós nos perdemos, né? Porque o caminho, ele é todo sinalizado, né? Existem as setas amarelas, né? E quando você sai, você não encontra mais essas setas, quer dizer que você provavelmente saiu da rota, né? E eu e Derlange conversando animadíssimas, nós não percebemos, né, que nós estávamos totalmente fora da rota, não víamos mais as setas amarelas, nem outros peregrinos também, né? Interessante, né? Isso, e aí eu sei que a gente acabou encontrando um habitante lá, um morador da região, que foi nos deixar na cidade, que era o fim da etapa. Que sorte, Nossa, né? muita. Porque não é brincadeira não, você se perder num negócio desse. Nós estávamos a 5 quilômetros, 5, 7 quilômetros dessa outra, da cidade final, né, da etapa. Mas é gratificante uma experiência dessa, porque te faz, eu acho que é uma caminhada para dentro de si, né? Exatamente. Eu acho, porque você sai do habitual, isso, né? E passa por um processo bem lapidatório, porque essas fotos que você coloca aqui, né, muito pedregulho no caminho também, e tinha outros lugares altamente inspiradores, quer dizer, o ambiente totalmente diferenciado um do outro, né? Muito. Na verdade, nós passamos tanto por cidadezinhas que olha que pôr do sol, pequenos povoados, né, com pouquíssimos habitantes, quanto por cidades gigantes, né, da Espanha, como Pamplona, como Burgos, León, né, e a própria Santiago de Compostela. Sim. E interessante a gente falar, Gláucia, é que os peregrinos atualmente, né, pós-modernos, eles têm uma visão diferente do Caminho de Santiago, né, do que aqueles peregrinos que lá. Originalmente era mais religioso, no caso. Isso, na verdade, o caminho, ele é um caminho, é uma rota de peregrinação católica, né, é milenar, mas hoje as pessoas procuram o caminho, na verdade, ele transcende essa questão religiosa, né? Os peregrinos procuram por querer testar os limites do corpo e da mente, né? Pelo caráter histórico e cultural da rota e pelo que a gente fala que é a experiência do sagrado, né? Então, na verdade, a espiritualidade e não a religião propriamente dita, né? Mas sim uma religiosidade. Mas exatamente, uma espiritualidade, uma busca pelo um autoconhecimento, né? Por se conhecer, porque a gente vive em tempos tão líquidos, como o Bauman fala, né? Que nada é para durar e a gente vive nessa rotina louca, né, do dia a dia, trabalho, família, né? E você não tem esse momento para parar e refletir sobre a sua vida, né? Agora, interessante que você viu isso aí na sua caminhada. Isso. E esse pensamento, a gente trazendo hoje, sim, né? Então, do jeito que nós estávamos, de repente fomos parados. Exatamente. O mundo inteiro precisou parar, né? Foi obrigado a parar. Justamente. Né? E aí nós trazemos mais outro tema do nosso bate-papo. Isso. Né? Isso. Que são primeiro o seu trabalho como fisioterapeuta, convivendo diretamente com a Covid-19. Exato. Né? Exato. E levando a arte da fotografia, né? Vamos dizer, o sentimento, porque as fotos, elas falam por si só. E é tão emocionante você sentir a emoção, não é? Das pessoas, não só na questão das altas, né? Na saída do hospital, mas também dos profissionais estarem ali, só vendo, né? Que vocês vão entender por que essa criatura foi convidada pelo hospital a fazer esse trabalho, né? E o Diário do Nordeste também fez uma entrevista com você, o Povo também, não é? Fala um pouco para a gente sobre esse momento
tão importante na tua existência como pessoa, né? Porque é uma experiência ímpar na sua vida. É verdade. Né? Como a Glaucia falou, eu comecei na fotografia em 2018, né? Eu despertei para a fotografia nessa viagem a Cuba, uma expedição fotográfica que nós fizemos com o mestre Celso de Oliveira, que eu conheci outros fotógrafos que participaram também, uma turma de Belém maravilhosa. E eu despertei para esse gênero da fotografia, que é a fotografia documental, né? E eu fiz essa viagem em 2018, em 2019 fiz uma fotográfica também à Colômbia, e em 2019 me convidaram para participar dessa exposição no hospital dos 60 anos, né, de existência do Hospital Universitário Walter Cantídio, que é onde eu trabalho, que é vinculado à Universidade Federal do Ceará. E esse trabalho, na verdade, como era uma exposição de 60 anos do hospital, eles fizeram um resgate. Nós éramos da comissão de fotografia, então nós fizemos um resgate histórico de fotografias desde 1959, que foi a fundação do hospital, até o momento atual, né? Essas fotografias antigas nós conseguimos no Memorial da UFC e no próprio hospital, mas o problema eram as fotos atuais, Sim. que o hospital não dispunha dessas fotos, né? E aí eles me convidaram, souberam que eu era fotógrafa e me convidaram para fazer as fotos atuais, né? É o presente, né, Maria? Nossa, muito grande poder participar desse momento numa instituição tão importante, né? Quanto é o Hospital Universitário. Então, de uma certa forma, meu trabalho ficou conhecido no hospital, e nesse período agora de pandemia, eu fiz uma solicitação formal à direção do hospital pedindo para fazer esses registros fotográficos, né? Tanto nas enfermarias quanto nas UTIs do hospital. A direção viu com bons olhos o trabalho, entendeu a importância desse período, desse momento histórico que a gente vem acompanhando desde o finalzinho de dezembro, né? Com os primeiros casos na China, depois a epidemia se espalha pela Europa, a gente observa os profissionais na Itália, na França principalmente, as cidades, né, inabitadas, vamos dizer assim. Incrível, né? Assim, inacreditável. Algo surreal, né? realmente. Né? E observando, e aí a pandemia chega aqui, né? No Brasil, na América Latina, e tá aí no nosso hospital, né? E aí eu observando o trabalho de tanto dos fotojornalistas quanto dos jornalistas documentais, os fotógrafos documentais, melhor dizendo, mas observei também que alguns profissionais da saúde vinham fazendo esse trabalho, né, de documentação, de registro do dia a dia, do cotidiano dos profissionais na linha de frente, né? De cuidar da saúde desses pacientes com Covid. Sim. E aí eu pensei, por que não realizar um trabalho similar, né? A esses profissionais lá da Itália e até de profissionais aqui do Brasil também que estão fazendo esse trabalho, inclusive profissionais dos hospitais universitários, da rede EBSER, né? Que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que ela dirige, né, gerencia os hospitais universitários brasileiros. Então, tenho colegas na Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E essa experiência está sendo regional? Isso, regional, né, e, na verdade... Nacional. Nacional, né. E aí a gente tem feito esse trabalho de registrar o cotidiano, né, todas as atividades, todo... Porque é histórico mesmo. É histórico. A gente tem essa... A gente sabe, né, que esse momento é único, né? E a gente precisa registrar, né? É isso. E assim, quando chegou na mídia publicitária do próprio hospital, isso. E aí a mídia escrita, no caso, o Jornal O Povo, o Diário do Nordeste, isso. Né? Chamou a atenção para fazer essa reportagem com você. Né? Exatamente. Na verdade, o hospital em si, ele despertou para esse trabalho fotográfico a partir de uma imagem, né? Que foi uma imagem que nós fizemos
que é de uma técnica que a gente aplica muito nas UTIs, principalmente, né, com paciente entubado, que é a pronação. Né? É uma técnica que você, falando leigamente, você emborca o paciente, coloca o paciente de bruços, né, para ele melhorar o índice de oxigenação dele. E essa técnica, existe todo um preparo para a realização dela. Eu imagino. Né? E todos os profissionais da UTI, a grande maioria, ela se envolve durante esse momento, né? Então, para realizar essa técnica, para virar esse paciente que tá entubado, precisa de um profissional na cabeceira do paciente para segurar a cabeça dele, o tubo, e 2 profissionais de cada lado do paciente para fazer essa manobra, né? E aí, eu fotografei esse momento, porque, na verdade, quando lá no hospital universitário, a gente atende normalmente em dupla a fisioterapia, porque tem o residente, né? Tem um profissional da casa e tem o residente. Mas nesse dia, na verdade, éramos 2 profissionais da casa, eu e a Débora Teles. Né? Então, eu combinei com a Débora para ela executar a técnica enquanto eu fotografava. Sim. Né? Então, esse momento foi muito interessante, marcou lá no hospital, porque envolve toda a equipe, sabe? Toda a equipe multiprofissional. Quantos profissionais são envolvidos só nesse procedimento? Exatamente, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, fisioterapeuta, que são os profissionais que estão na linha de frente, né, de combate à pandemia, todos eles atuando num momento só. Né? Então a foto, ela mostra exatamente, né, esse trabalho coletivo, conjunto, em prol do paciente. Então foi uma foto que chamou bastante atenção. Eu imagino. Né? Imagino, eu vi essa foto. Isso. Acho que foi uma das fotos que me comoveu muito. Sim. Né? Que você passa a emoção daqueles profissionais ali, o cuidado com aquele paciente. Né? Exatamente. E aquela responsabilidade, quando estivesse assim, pegando assim um bebê. Exato. Né? Isso. Muito frágil, né? Exatamente, com muita cautela. Ser, é? Nossa, demais. Demais, porque a pessoa está sedada, ela está entregue a você, né? Aos seus cuidados. É uma responsabilidade muito grande, né? É verdade. E aí, a partir dessa fotografia, que foi postada nas mídias sociais do hospital universitário, e começou também a ser mostrada na EBSER nacional, né, juntamente com o trabalho desses outros colegas profissionais da saúde que também estão fazendo registros fotográficos, né, nesse período. E aí foi para a EBSER nacional, depois fizeram uma matéria no Diário do Nordeste sobre as altas dos pacientes, esse momento das altas, que a gente registrou também. E no Povo, uma matéria falando só sobre as nossas fotografias, né? Dando bem destaque para esse trabalho. Né? Marília, tem outro momento, eu achei muito interessante, que assim, porque num lado profissional, mas do outro lado o ser humano, Exato. Que são um só. Exatamente. Né? Então, é a questão da convivência, mesmo virtualmente, dos pacientes com os familiares, Isso. Né? Que é interessante para até aumentar a autoestima. Claro. Né? Para dar, assim, vamos dizer assim, um sopro de revigoramento a esses pacientes. Exatamente. Me fala um pouco dessa experiência, porque eu sei que aconteceu isso, né, com vocês. Sim. E fala um pouco para a gente sobre isso aí, dessa experiência. Claro, nesse momento de pandemia, a família não pode estar presente, né? Não pode fazer visitas a esses pacientes, exatamente porque o vírus é transmitido de uma forma muito contagiosa. Muito contagiosa, né? E aí, para preservar a família, não está havendo mais visitas, né, a esses pacientes. Então, eles se sentem muito sozinhos, né? Por mais que a equipe esteja toda lá, esteja sempre vigilante, mas é nada como familiar. Mas família é família. Né? Família é família. E aí, em todos os lugares do Brasil, não só lá no Hospital Universitário, né? Os profissionais da saúde estão tentando, fazendo meio que um telesaúde, uma conexão virtual, né? Entre família e paciente, exatamente. E aí a gente faz chamadas de vídeo. Nas UTIs, a gente
tem feito bastante, o paciente que acaba de ser estubado, que consegue se comunicar, está orientado. E você, como profissional, fisioterapeuta, fala dessa experiência, por exemplo, você teve alguma experiência diretamente nesse momento do paciente estar ali falando com os familiares e depois você trabalhar com ele? Demais. A gente fez a chamada de vídeo com um paciente que estava tão adinâmico, sabe, assim, quietinho na dele, introspectivo. Você percebia que ele estava assim triste. E aí a gente chegou para ele. E aí, seu Valmir, o senhor quer falar com a sua família? Vamos fazer uma chamada aqui para eles lhe verem e tal. Aí ele disse que queria, né? Aí a gente fez a chamada de vídeo. E logo depois da chamada a gente percebeu que, assim, impressionante, sabe? Ele quis sentar para fazer a fisioterapia, né? Que a gente ainda não tinha colocado sentado com as perninhas para fora do leito. Ele sentou, ele fez os exercícios, ele foi altamente cooperativo. Porque a pessoa deve se sentir muito só, mesmo com vocês lá próximo, né? Claro. Porque não tem aquele aconchego, aquele cuidado, aquele olhar de quem ama. Exatamente, né? Exatamente. Isso aí, com certeza, ajuda muito no restabelecimento desse paciente. Né? Demais mesmo. Ô Marília, assim, e a gente vai ter o quê? Um novo livro sobre esse trabalho? Quem sabe, né? A ideia do hospital é de fazer uma exposição, mas assim, nada certo ainda, tá só no plano das ideias, né? Mas há essa vontade de mostrar esse trabalho para além do hospital. Sim, né? Eu acho assim, importante. Exato. Demais, sabe? Mas, por hora, estamos ainda construindo, né? Estamos num processo ainda, né? De tentar fazer novas imagens, né, para incluí-las também. Com certeza, com certeza. Na exposição, né? Porque as imagens nesse período, Gláucia, elas, na verdade, a gente adaptou a nossa rotina mudou totalmente, né, no hospital. E nós precisamos, inclusive, fazer vários treinamentos. Por exemplo, treinamentos de paramentação e desparamentação, né, dos nossos equipamentos de proteção individual. Nós precisamos também fazer um treinamento do momento da intubação desse paciente e vários procedimentos que nós fazíamos na nossa rotina, eles tiveram que ser adaptados porque esse paciente, para gerar o mínimo de aerosóis possíveis no ambiente, para evitar contaminação, né? Então, a gente está focando as fotografias exatamente no que está sendo diferente. Sim. Sabe? Da nossa rotina. Porque o cuidado sempre houve. Sempre. Mas só que agora, bem que triplicou ou quadruplicou o cuidado. Exatamente. Né? Pela questão do novo coronavírus, da própria Covid-19, que é a doença, ela ser altamente contagiosa. Exatamente. Né? Então, assim, até a questão das roupas, das máscaras, tudo isso teve que ser reforçado, até a qualidade do material teve que ser revisto. Isso, com certeza. Né? Com certeza. E a gente observou, a gente viu como ficavam os profissionais da saúde na Itália, né? Os rostos, nossa, sofridos, e marcas e lesões na pele, né? E a gente acabou tendo que criar mecanismos para evitar aquelas lesões também, né? Porque a gente passa um plantão inteiro, 12 horas praticamente, com aqueles equipamentos todos. Nós ficamos alguns minutos quando precisamos sair, no máximo meia hora, e a gente se sente incomodado usando máscara. Agora imagina um profissional 12 horas sem tirar a máscara. E uma máscara sem tirar o resto, né? Exato. Né? Porque não é só essa máscara que vocês usam. Tem outras máscaras mais, não é? Ainda tem um protetor visual que a gente usa, que é a Face Shield. Nossa, ela incomoda demais, sabe? Porque você sai com dor de cabeça, né? Incomoda muito. Mas é preciso usar, né? É preciso, porque a gente não pode se contaminar, né? Eu acho que a partir desse momento difícil, não é? Mas necessário, né? Delicado que estamos passando, o profissional de saúde, né? A saúde num todo está sendo olhada com outros olhos. Acredito que sim. Não só nós, que somos, não é? Vamos dizer assim, os
pacientes ou não, né? Mas o próprio sistema. Sim, né? O sistema como um todo, né? Como um todo. Desde a atenção primária até a atenção terciária, né? Os hospitais que no caso, que é o meu caso, né? Que eu trabalho, sempre tem um lado positivo, né, Gláucia? Tudo. Apesar tudo. desse sofrimento todo, né? Desse número gigantesco, surreal de mortes. Surreal. Mas sempre tem um lado positivo, né? Porque a gente está vendo que os hospitais estão melhorando as suas estruturas, né? Todo o sistema está sendo injetado muito. Muitas cidades nunca pensaram em ter UTIs. Exatamente. Hoje tem UTIs, né? Eram pessoas que precisavam se deslocar para um hospital regional ou até para Fortaleza, para a capital, né, para ter um atendimento. A gente está vendo que várias UTIs foram criadas em vários municípios, né? E sempre tem, né? E esses hospitais de campanha, todo esse material vai ficar acredito que sim, né, Cláudia? Vão ficar para reforçar. Isso, né? Exatamente. E os profissionais de saúde, essa questão da grade, né, de funcionários, vai ser ampliada, tem que ser. É para ser, né? É para ser. Porque nós chegamos num momento desse que os profissionais, eles não tinham como se capacitar, eles não tinham como, né? Essa questão também, a remuneração também vai ter que melhorar, né? Porque você, por exemplo, você está aqui em Maranguape, né? Os seus pais estão em outra cidade, seu irmão em outra cidade, e você não está voltando para casa. Exatamente. Né? Para poder não correr o risco de... E iguais a você, tem muitos profissionais... Muitos colegas que estão sozinhos nesse período, né? E um período... nós já vamos aí com 4 meses, né? 4 meses sozinhos. Mas assim, de uma certa forma, apesar da solidão, né? É importante porque você protege a sua família, já que você está ali numa enfermaria, numa UTI, lidando diretamente com esses pacientes contaminados, né? E de uma certa forma você se concentra mais naquilo que você está fazendo, sabe? É verdade. Você canaliza toda a sua energia no cuidar da saúde desses pacientes. E assim, Marília, por exemplo, gente, esse livro maravilhoso, Em Busca do Campo de Estrelas, se encontra aqui no café, tá? Alguns exemplares a gente tem aqui. Quem se interessar, procura a gente, tá? E lembrando que essa caminhada tivemos que fazer hoje sem sair de casa. Exato. A nossa volta para dentro de nós. Exatamente. Né? Porque essa pandemia veio nos mostrar o quanto somos vulneráveis. Isso. E como nunca estamos no comando de nada. Exatamente. Não é incrível? Exatamente. Por mais que a gente planeje, né, você não tem noção nenhuma. Verdade. Né? Exato. Então, assim, ela como a Marília falou, a gente estava correndo muito. O mundo inteiro estava correndo muito. Então, nós todos fomos literalmente freados. Exato. Né? Exato. Eu acho que esse momento, apesar de todo o sofrimento, não é? Mas que tenha uma leveza, que você levou a fotografia para dentro do hospital, e essas fotografias, elas são fantásticas, as imagens nos dá esperança e o agradecimento aos profissionais de saúde, né? Isso. E outros profissionais que estão ali na linha de frente. Exatamente. Né? Os nossos irmãos garis. Isso. Que estão aí fazendo a limpeza das ruas. Né? E tantos outros profissionais que estão aí. Exato. Para a gente poder ter, entre aspas, um pouco de normalidade. Né? Apesar de que eu acho que tão cedo a gente não vai voltar à normalidade. Acredito que não, Gláucia. Talvez em junho do ano que vem. Né? É o que os pesquisadores afirmam, né? Porque a vacina ainda está passando por alguns testes, né? E com certeza mesmo apesar só de que, em junho. Historicamente, é a primeira vez que o mundo inteiro se empenha. Exato. Né? Exato.
E não só uma vacina, vamos ter pelo menos quantas? É verdade. Né? Algumas, né? Algumas. Tem pesquisadores de Oxford, né, da Inglaterra, tem pesquisadores nos Estados Unidos, na Rússia, né, em parceria com brasileiros. Em parceria com brasileiros, exatamente, com pesquisadores da Fiocruz, né, todos em busca. Em busca. Né? Então, é aquela coisa que a gente veio falando, sempre se tira um positivo. Em qualquer situação, a gente sempre vai ter um lado positivo. É olhar, né, com um olhar de quem assim, olha, isso aqui veio, o que ele quer me mostrar, o que está precisando para que a humanidade possa entender. Exato. Né? Porque esse vírus invisível, ele não vê sexo, ele não vê idade, né? Ele não vê cor, nem poder aquisitivo, ele não vê nada. É claro que as pessoas, né, com baixo poder aquisitivo, como a grande maioria, né, dos brasileiros, sofrem mais, né? Sim, diferente. Com certeza, né? com certeza. Mas realmente, né? Mas ninguém está imune. Não, ninguém está imune. Né? Exato. Ninguém está imune. Exatamente. Então, assim, e eu achei fantástico essa questão da sensibilidade do artista, né? Levar para dentro do hospital, né? E tirar o melhor dos profissionais, dos pacientes, né? O melhor deles, né? Ali nos passa a emoção, eu me senti muito emocionada e também muito esperançosa, sabe? Que a gente vai sair muito melhores, mais fortalecidos dessa experiência coletiva. Sim, exatamente. Né? Como nós agora estamos falando, vamos estar... Quem estiver em qualquer lugar do mundo e for acessar o canal Poesia que Edifica no YouTube, vai poder nos ver e ouvir. Né? Então, nós não temos mais distância. Exato. Somos todos humanidade. Sempre foi essa questão, né? Isso. Somos toda humanidade. A gente não tem mais distância, não tem mais território. Né? Porque o território que inventou foi a gente, né? É verdade. O mundo está aí para todos. Exato. Não é verdade? Exatamente. É isso. Então, Marília, para o canal Poesia que Edifica, para mim pessoalmente, você sabe que você mora no meu coração, você é uma pessoa muito querida. Digo mesmo. Não é? É assim, o meu agradecimento de você fazer parte. Eu que agradeço. Desse novo projeto do café, não é? Sim. Porque esse canal a gente tenta levar situações, coisas que edifiquem, não é? Claro. De vez em quando eu canto também. E eu passo para você, não é? Sim. As considerações finais, né? Para você dizer um pouco mais às pessoas o que realmente importa hoje e que essa pandemia que nós estamos ainda passando, ela ainda vai demorar um pouco. Exatamente, é isso. É a gente ter a consciência de que nós estamos numa pandemia, de que ela não acabou, né? Apesar de que todos nós estamos com bastante esperança, a gente está observando que algumas enfermarias, alguns leitos de UTIs estão sendo desativados por falta de paciente, isso é maravilhoso, ótimo, né? Mas a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa, por exemplo, precisa sair, usa máscara, né? Evita sair por qualquer motivo. Sim. Né? É importante a gente preservar a nossa vida, que é tão rara, né? Como dizia o Lenine, né? A gente tem que ter paciência. É verdade. A gente tem que ter paciência nesse momento e enxergar a casa da gente não como uma prisão, sim, mas como a nossa salvação. Eu digo sempre né? assim, aceita que dói menos. Exato, é isso mesmo. A gente tem que né, aceitar e permanecer em casa, né, o máximo de tempo possível. Né? E quem sabe, Glaucia, a gente não estará aí em breve fotografando os profissionais da saúde, a população inteira tomando a vacina. Com né? certeza. Que é o momento esperado demais. Dizer, é o fechamento de um ciclo, não é? Fechamento, exatamente. É isso. E eu faço votos que isso aconteça. Né? Muito em breve. E que o livro
trazendo essas fotografias maravilhosas que vocês vão ver, não é? Seja também guardado um agendamento para a gente ter o prazer de lançar aqui no café. Quem sabe, né? Quem sabe a gente não consegue, né? Lançar esse livro sobre um fotolivro, né? Fotolivro. Sobre esse período da pandemia. Seria fantástico. Quem sabe? Pois Marília, querida, gratidão. Eu que agradeço demais. E a vocês, gratidão. Obrigada mesmo, de coração. E segue a gente lá no canal Poesia que Edifica. Grande abraço. Boa noite. Acho que deu, Glaucia.